Alô, 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 alô. Beleza.
Bom dia, André. Tudo bem aí com você? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Hoje eu dei uma atrasadinha, viu? E aí, Caiane, tudo bem? Larissa, Diego, bom dia para vocês. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Uhum. Ou tá muito baixo? Não, Pra tá mim- bom. Pra mim também tá bom. Tá bom? Uhum. Então tá ótimo. E aí, como é que vocês estão? Hoje eu dormi pouco e dormi mal. Então foi um pouco difícil aí acordar. Acordar não, levantar. E aí, essa semana de revisão, como é que foi? Hum? Caiane, foi boa, né? O jeito que você escreveu foi divertida, inclusive. Produtiva, ótimo, ainda bem. Isso é importante, né? É difícil a gente realmente aprender, né? Aprender alguma coisa na revisão, né? Mas relacionar, né? Organizar o conhecimento na cabeça, aí sim, né? Aí é legal. Muito bem. E aí, David, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Eu tô com a impressão de que vocês não estão me ouvindo. Ou o som está muito baixo. É isso mesmo? Para Professor? mim tá bom. O senhor ouviu o David? O David respondeu. O senhor ouviu a voz do Então, é por David? isso que eu tô falando, não ouvi o David. Ah, tá. Ele respondeu. Tô vendo ele, mas ouvir não. Aliás, o David e o grande bigodão dele, né, David? É isso aí. Muito bem. Acordou agora há pouco, André? Como é que foi? Não, acordei. Você tá com Acordei aquela seis. voz, sabe aquela voz de quem acordou agorinha, né? Que nem Não, eu. acordei 6h40. Aí deu tempo de escovar o dente, tomar uma água gelada, Mais nada também, né? mais nada. E pegar a Você- apostila. pegar a apostila. Inclusive tá de pijama ainda, né? Certo. Ou com a cueca, né? Que a gente dorme de cueca também. Ou sem nada, né? O que é pior. Aí assusta todo mundo aí. Tudo bem. É isso aí. Que oração? 7h07. Esperamos mais um pouquinho. Alguém está com alguma dúvida sobre
alguma questão aí da aula passada? Professor, Pode falar, David. Ah, agora, o problema é, era comigo aqui, agora é que eu vi. Tava com o som muito baixo aqui. justo, justo. E aí, queridão, tudo bem? É, tudo. Tinha uma questão da Unesp, do ano passado de matemática, mas que abordava um pouquinho de biologia, né? E falava da dengue tipo 1, tipo 2, algo assim. É, Ah, tem quantos tipos? Que eu só vi que tinha tipo 2. E tem muita diferença? 4. Né? na verdade, É, a gente diz 4 variantes virais, tá bom? 4 variantes virais, D1, D2, D3 e D4, né? Você já deve ter ouvido falar em algum momento da dengue hemorrágica, lembra disso? Já deve ter ouvido falar? E sim, algumas, sim. e algumas pessoas dizem que a dengue, quando você contrai dengue pela segunda vez, ela é hemorrágica. Na verdade, não necessariamente. A primeira vez que você contrai dengue, ela já pode ser hemorrágica. Por quê? Porque é dependente do tipo de vírus, da variação viral. Entendeu? Então, você pode ter dengue 2, 3 vezes, né? E não ser a variação hemorrágica, né? E você pode ter dengue a primeira vez, ela já ser hemorrágica. Você pode ter dengue 2 vezes e a segunda, por uma coincidência, ser a hemorrágica, né? Então existem 4 variantes. Existem vírus, né? Vou aproveitar a tua dúvida, né? Que são todo vírus, né, é muito simples, como vocês lembram, né? É uma cápsula viral, né? Uma cápsula. A cápsula é formada por proteínas, né? Essas proteínas que formam a cápsula podem ser muito, muito, muito numerosas e de um ou dois tipos, entendeu? E aí você vai ter uma cápsula, né, relativamente simples, um capsídeo relativamente simples. Só que esse capsídeo, ele pode ser formado por muitas e muitas proteínas diferentes, entendeu? E aí você vai ter um vírus com uma estrutura um pouco mais complexa, mas ele continua sendo um organismo extremamente simples, entendeu? Muito bem. Aí, o que que acontece? Esse capsídeo, né? Ele proteico em alguns organismos virais, ele pode ser lipoproteico, você ainda pode ter um envoltório, né? Ou uma cápsula, né? Os vírus encapsulados, né? Então, sobre esse capsídeo proteico, um envoltório lipoproteico. E esse envoltório lipoproteico é basicamente membranoso, que eles acabam levando das células que eles infectam. Tudo bem até aí? E aí o que que acontece? Como a estrutura viral é muito simples, isso é consequência do quê? De poucos genes, pouco material genético, entendeu? Então, via de regra, o DNA, o material genético, ele tem uma propriedade, né, uma capacidade, né, de sofrer alterações. Então, o material genético tem uma mutabilidade muito grande, mutabilidade, entendeu? Então, seja nas ligações, no pareamento de bases, né, A, T, C com G, certo? Então, às vezes, o que que acontece? Você pode ter um pareamento errado aí, seja na sequência. Então, ou aqui nas ligações do tipo ponte de hidrogênio, né? Certo? Ou nas ligações na própria fita, né? Certo? Então, às vezes, o que que acontece? Você tem A e T aqui, às vezes você tem A e T aqui. E aí o que acontece na fita? Eles ligam, né? Então você acaba tendo uma série grande de possibilidades de erros, né? Certo? Seja na manutenção da fita dupla, da dupla hélice, seja na expressão do gene quando o DNA abre, né? Quando o DNA abre, seja na duplicação, né? Então, expressão quando o DNA forma RNA, né? Mas isso vai acontecer dentro da célula, porque o vírus não tem metabolismo, certo? Lembre disso, da célula que ele invadiu. Então,
o que que acontece? Existem vários momentos de possíveis erros, né? Certo? E como o material genético do vírus é extremamente simples, uma pequena alteração está associada, né, com um produto gênico diferente, né? E esse produto gênico diferente seria o quê? Né? O capsídeo, né? A forma de infecção, tá certo? E até o modo como ele vai dominar a célula, bioquimicamente falando, né? Então existem vírus que a gente pode dizer que eles são todo vírus é mutante, né? Guarde isso, né? Todo vírus tem uma taxa de mutação muito grande em relação a qualquer outro organismo, mas mesmo assim, existem vírus que têm uma taxa de mutação maior e outros têm uma taxa de mutação menor. Por exemplo, o vírus da gripe, H1N1, tem uma taxa de mutação gigante, enorme, né? Então é super comum no primeiro semestre do ano você ter gripes na Europa, né? E a gripe que chega aqui no segundo semestre, normalmente já é uma variante do que aconteceu lá. Por isso a importância da gente tomar vacina, né, contra a gripe, contra o vírus da gripe. Você entendeu? Isso não quer dizer que você estará imunizado contra qualquer tipo de gripe. Não, mas pelo menos em relação à forma viral mais atual, que é a que aconteceu no hemisfério norte no primeiro semestre. Entendeu? Então, quando você fala em HIV, por exemplo, hoje são conhecidas mais de 37 variações, né? Formas mutantes dos vírus, tá? Então, quer dizer, você tem, inclusive, pequenas nuances aí, né, na expressão da AIDS, no modo como tratar a AIDS de pessoa para pessoa, você entendeu? Por conta da cepa, né, do grupo populacional de partículas virais que você tem ali, né? Você entendeu? Então, esse é um ponto. No caso da dengue, você tem 4 variantes. No caso do vírus, por exemplo, da meningite, são poucas variantes, uma. No caso da polio, da paralisia infantil, também uma. Quanto menor o número de variantes mutantes, tá certo? Do vírus, mais fácil é o processo de produção de vacina e mais fácil é a possibilidade de você erradicar a doença, entendeu? Por isso que a humanidade conseguiu um sucesso importante no controle da varíola, no controle do sarampo, no controle da paralisia infantil, da poliomielite, entendeu? Então são vírus que variavam muito pouco em termos de estrutura. Então, a sua capacidade mutagênica, veja bem, existe, mas por uma razão aí que é, é um pouco mais complexa, alguns vírus mutam mais e outros mutam menos. O fato do vírus, né, ter um ciclo, é, ter um ciclo mais rápido, tá? Mais rápido. O fato da transmissão ser mais fácil, mais simples, também está associado a isso. Então, uma transmissão mais simples e um ciclo mais rápido significa mais chances de ocorrerem mutações, entendeu? Certo? Então, é isso que explica, né? Então, o vírus da gripe é um vírus bastante mutante. O vírus, por exemplo, da Covid, né? O vírus da Covid, ele é bastante mutante, tanto que regionalmente falando, né, a gente tem variações, né, variações, né? Por isso que seria tão importante, né, um- um- uma cooperação internacional forte, bem estabelecida na produção da vacina, que todos os grandes laboratórios, todos os grandes institutos de pesquisa pudessem trabalhar com todas as variações do coronavírus, para que a vacina fosse realmente eficaz. Você entendeu? Para que você tivesse uma vacina que encaminhasse a imunização para as várias, né,
para as várias formas virais, entendeu? Então, a gente corre o risco de ter um esforço muito grande, né? Ser vacinado e mesmo assim ter uma reinfecção, como vocês já devem estar acompanhando aí, né, nos jornais. Então, por exemplo, no Brasil, já tivemos o primeiro caso oficial de reinfecção por coronavírus no Rio Grande do Norte, né? O que que na prática isso pode representar? Isso pode representar que nós, de repente, descobrimos que nós temos mais de uma variante de coronavírus no Brasil. Entendeu? Então, não é só uma questão da gente não saber exatamente como o processo de imunização funciona com o coronavírus. Porque, na verdade, o processo de imunização é o mesmo, certo? Você tem os linfócitos que vão reconhecer o corpo estranho, tá certo? Vão estimular os linfócitos T, que vão reconhecer o corpo estranho, né? Que vão estimular os B a produzir o anticorpo, tá certo? Então, na verdade, o processo é basicamente o mesmo. Então, você tem uma imunidade específica, que é essa que produz anticorpo, e uma imunidade inespecífica, que é aquela da fagocitose. Quando o macrófago fagocita, tanto faz, David, se é a variante D1, D2, D3 ou D4 da dengue, entendeu? Certo? Agora, se eu estou produzindo anticorpo, aí importa. Se eu estou contaminado com D1, D2, D3, D4. Se é D1 e eu já peguei, eu estou imunizado contra D1 e não contra D2, D3 ou D4. Por isso que eu posso, né, teoricamente, pegar de novo, e de novo, e de novo. Né? Contra D1, o que, que acontece? Eu estou imunizado. Contra D2, D3, D4, não. Entendeu a ideia? Tá? Então, por isso é que existem aí questões importantes, polêmicas, né, em relação à produção da vacina, né? A vacina não deveria ser, de modo algum, politizada, né? Você entendeu? Atender a questões políticas, né? Políticas que eu digo não em termos de negociação internacional, né? De tratados de cooperação, nada disso, porque isso também é política, né? Mas eu digo em termos de atender interesses políticos, né? Específicos, né? Isso é muito ruim, né? Muito, muito ruim, né? Então fica aquela questão do poder local, você entendeu? Da questão partidária, da negociação do poder localmente, entende? Da preocupação em reeleição, né? Olha, quer ver um exemplo? Né? Diz para mim que não é política, né? O lançamento da vacina no estado de São Paulo no dia 25 de janeiro. É a data da fundação da cidade, da cidade. Você percebe? Então, quer dizer, por que que eu tenho que propor a vacinação num dia comemorativo importante, num feriado? É fogo, você entende? Então, independe, sabe? Independe o partido já, sabe? Se o presidente pertence a um partido e a postura dele é polêmica, né? É recriminável, né? E se o governador do estado pertence a um outro, ele também tem uma postura que não é adequada, você entende? E nessa briga, o que que acontece? A população acaba perdendo, né? Perdendo porque interesses outros que não exatamente a imunização, né? São, são levados em consideração. Agora, tem uma coisa importante, eu coloquei no grupo o plano de imunização. Não sei se vocês chegaram a ler, se vocês conseguiram ler. Esse plano, ele é importante e ele pode ser assunto de prova, né? Por quê? Porque ele mostra que a imunização em relação à Covid, ela não acontece de forma ampla, geral e irrestrita. Não, entendeu? Existe, né? Existe um risco que é igual de qualquer pessoa contrair. Tá claro? Contrair. Basta você evitar o quê? Não evitar aglomerações, basta você não usar máscara, basta você não ter higiene adequada com água, sabão e o álcool em gel, enfim, né?
Se você não atende, não obedece, não se cuida, né? Certo? O que acontece? Você pode ser contaminado. Então, quer dizer, teoricamente é igual, beleza? Agora, o que acontece com a pessoa contaminada? Esse é o grande ponto. A interrogação é essa. Porque se ela tem, por exemplo, né, se ela é do sexo biológico masculino, ela já tem uma chance maior de expressar e morrer. Você entendeu? Se ela é, por exemplo, uma criança ou um jovem, ela tem uma chance menor de expressar e morrer e de ser o quê? Assintomática. Você entendeu? Uma chance maior de ser assintomática, né? Se é uma pessoa, por exemplo, que tem comorbidades, tem um risco maior. Você entendeu? Então, o que acontece? É uma loteria nesse aspecto. Se ela é uma pessoa obesa, cardíaca, diabética, idosa, a chance de ter um estado mais grave é muito maior, entendeu? E de morrer também, independente do tratamento, entendeu? Muitas vezes. Então, queridos, o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem uma doença, né, difícil de ser entendida, você entendeu? Um vírus que é agressivo, você entendeu? E um tratamento, por exemplo, que também tem as suas variações, né? Porque, na verdade, o grande problema do coronavírus não é exatamente as vias aéreas, mas o grande problema dele é a hemácia, porque a grande constatação, né, de que a pessoa está mal, está muito doente, por exemplo, é a oxigenação. Então, esse é um dos exames, né? Então, quando a oxigenação baixa demais, o que significa? Que o transporte de O2 pelas hemácias foi atacado. E essa é a grande consequência, entendeu? E a partir daí você vai ter um monte de outras sequelas. Então, por incrível que pareça, a COVID não é exatamente uma doença respiratória, entendeu? Certo? O contágio, nariz, bocas, mucosas, tudo bem, tá? Mas ela não é exatamente uma doença respiratória, ela é uma doença hematológica, você entendeu? Ela vai atacar, sim, o quê? As hemácias, os glóbulos vermelhos, né? Então, o vírus, ele tem essa afinidade. Ela tem essa afinidade, ele tem essa afinidade pelas hemácias e pela hemoglobina. Então, olha que interessante, né? Certo? É uma doença, por exemplo, que ela não mata, né? Não mata sempre. Olha que interessante. Ela não vai matar sempre, mas ela sempre mata. Você sempre vai ter dentro da população pessoas morrendo, diferente de uma gripe. Você está entendendo? Então isso é muito importante. Num grupo populacional, eu sempre vou ter pessoas morrendo por causa de Covid. Mas as pessoas que contraem a Covid não morrem necessariamente. Entendeu? Então, ela não mata sempre, mas ela sempre mata. Olha que louco que é isso. Você entendeu? Então, isso já mostra, por exemplo, a postura, a responsabilidade que a gente tem que ter em relação à questão pública, à saúde pública, né? Certo? Então, quer dizer, eu tenho que considerar alguns pontos importantes no processo de vacinação. Então, quem eu vou vacinar primeiro, certo? Quem eu vou vacinar num segundo momento, num terceiro momento, tá? Então, os mais vulneráveis para contrair a doença, os que trabalham, né, certo? Com o sistema de saúde, com o sistema de atendimento, você entendeu? Considerar 2 doses, por quê? Para garantir o quê? A imunização, pelo menos desta variante mais comum no Brasil, certo? Então, esse é o ponto importante. Então, deem uma lida lá também. E se tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato, tá bom? Beleza? Vamos lá então, queridos. Bom, questãozinha, vamos lá. As serpentes, né, que habitam regiões de seca, podem ficar em jejum por um longo período de tempo devido à escassez de alimento. Muito bem. Então vamos ver um ponto importante aí, né?
certo? Aí, de cara, as serpentes são organismos representantes, são vulgarmente chamados de cobras. Na prova, eu tenho que evitar escrever cobra, tenho que preferir escrever serpentes, é mais adequado, tá certo? São representantes do grupo dos répteis. Então, existe um ponto muito importante de partida quando você estuda répteis. E qual é esse ponto? Coração. Beleza, queridos? Coração. Então vamos lá. É um coração, ó, tetracavitário. Então você vai ter 2 átrios, que são o quê? Cavidades que recebem sangue no coração, vindo do pulmão, certo? Da pele ou do corpo, certo? Muito bem. Os vasos que trazem o sangue para o coração, como é que eu vou chamar? Veias, certo? As veias têm pouco o quê? Reforço muscular. Então elas precisam de válvulas para evitar o refluxo. Beleza? Muito bem. Que mais? Mais 2 cavidades importantes, chamadas ventrículos. Os ventrículos são as cavidades de saída de sangue do coração. Sangue que pode ir para o corpo, certo? Sangue que pode ir para o pulmão, sangue que pode ir para a pele. Então vamos lá. Sempre saindo por vasos chamados artérias. São vasos que têm uma parede mais espessa, uma capa muscular e que vão conseguir manter uma pressão maior, diferente das veias, que são vasos que têm uma parede mais delgada e que não são resistentes à pressão. Então, quando você fala que a sua pressão é 12 por 8, é uma simplificação. 120 milímetros de mercúrio, que é o quê? A pressão com que o sangue sai do coração pelos ventrículos, tá? Contração dos ventrículos, sístole por 80 milímetros de mercúrio, que é a pressão com que o sangue chega nos átrios, pressão diastólica, né? Tá certo? Então, aquela pressão de enchimento, não pressão de contração. Então, sístole, diástole, sístole, diástole, tá bom? Certo? Então, bastante importante. Então, vamos lá. Coração dos peixes, 2 cavidades, um átrio, um ventrículo. Acabou? Coração dos anfíbios, 3 cavidades, 2 átrios, um ventrículo. Beleza? Coração dos répteis, aves e mamíferos, tetracavitário. 2 átrios, 2 ventrículos. Beleza? Muito bem. Quando o sangue passa 2 vezes pelo coração, eu vou chamar essa circulação de dupla. Beleza? Então, no caso do peixe, ela passa uma única vez. Se eu tenho 2 átrios, quer dizer o quê? Que o sangue chega 2 vezes. Tá claro, queridos? Então, anfíbios, tá? Répteis, aves e mamíferos, circulação dupla. Tranquilo? Tá? Outro ponto. Se eu tenho um único ventrículo, tá? Para 2 átrios, o que isso quer dizer? Que o sangue que vem do corpo se mistura com o sangue que vem do órgão que oxigenou. Então, eu vou dizer que a circulação é incompleta. Então, no caso do peixe, eu não falo isso, porque é um átrio, um ventrículo. Só sangue venoso passa ali, pobre em O2 e rico em CO2. E dali ele vai para a brânquia. Muito bem. No caso do anfíbio, o que acontece? O sangue que vem do corpo e o sangue que vem da pele e pulmões cai no mesmo ventrículo e aí eu vou ter o quê? Mistura, certo? Se eu tenho mistura, circulação incompleta. Beleza, queridos? Legal. E aí o que acontece? Vamos lá. No caso de répteis, aves e mamíferos, eu tenho a possibilidade de ter o lado direito separado do lado esquerdo.
tá? No caso de aves e mamíferos, é exatamente o que acontece. Ela é dupla completa. No caso dos répteis, você tem o quê? Ligação entre os dois ventrículos. Então, o septo, beleza? A separação, tá? Entre os ventrículos não é completa. Então, ocorre o quê? Mistura de sangue venoso, pobre em O2, com arterial, rico em O2. Beleza? Nos crocodilos e jacarés, tá certo? O que vai acontecer? O septo é completo. Então, você tem o que a gente chama de circulação dupla completa. Nos demais, incompleta. Tá bom? Certo? Muito bem. Então, primeiro ponto importantíssimo é esse: coração tetracavitário. Beleza? Agora vamos pensar. Da onde vem o sangue que chega no átrio, vamos lá, direito do corpo? Passa para o ventrículo direito, lembra? Por uma válvula que tem 3 cúspides. Lembra disso? Direita, lembra disso? A direita eu vou cuspir 3 vezes, né? Tricúspide. Do ventrículo vai para onde? Do ventrículo direito, pela artéria pulmonar, pulmão, oxigena, volta pelo átrio esquerdo, ventrículo direito, passando pela bicúspide ou mitral, e aí, daí para o corpo, certo? Então, o que acontece aí? Vamos lá, certo? Tanto em aves quanto mamíferos, é esse o ponto que você vai ter sem mistura de sangue. No caso da maioria dos répteis, ocorre mistura. Então, esse é um ponto importante, tá bom? Certo? Bastante importante. Outro ponto bastante importante está associado com o quê? Com o revestimento corpóreo, certo? Então você tem um corpo, né? Um corpo com um revestimento muito queratinizado. Então, se você pensar nas escamas das serpentes, nas placas, né, existentes nos jacarés, né, nos crocodilos, placas córneas, queratina, tá certo? Posso falar em revestimento corneificado, tá? Queratina, córneo, tá bom? Certo? Muito bem. Nas tartarugas, a carapaça da tartaruga, né? O plastrão também é de queratina. A queratina permite proteção, permite impermeabilização, tá certo? Bastante importante, né? Agora, quando ela impermeabiliza, o que isso quer dizer? Que vamos perder pouca água, né? Certo? Pouca água por transpiração, né? E quando a gente fala em transpiração, nem pensar em glândula sudorípara, tá bom, queridos? Termorregulação é feita de outra maneira. A cobrinha vai para um buraco, tá? Ela vai ser mais ativa à noite. Deu, acabou. Mesma coisa aves, vão levantar as asas, entendeu? Certo? Né? Vão tomar água, né? Mamíferos têm muitas glândulas, lacrimais, certo? Salivares, mamárias, né? Tá bom? Sudoríparas, tá bom? Certo? Então, muitas glândulas, né? Mucosas, né? Sebáceas. Então, essas glândulas mucosas, essas glândulas todas, diversidade, caracteriza bem os mamíferos. Isso é importante. Então, quer dizer, a questão da termorregulação, no nosso caso, está associada a transpirar, a perder água na superfície do corpo, uma água que rouba calor, temperatura baixa, entendeu? A fazer com que o vaso dilate. Quando o vaso dilata, você vai ter mais sangue, mais água, perda de calor, tá? Então, no calor eu fico vermelhinho, vasos dilatados perifericamente, perdendo calor, tá bom? No caso dos répteis, não tem jeito, tá? Ficou claro isso? Bastante importante, né? Então, você tem uma pele queratinizada, né? Muito importante, tá?
Muito bem. Fora isso, o que nós temos aí de importante mais, né? A respiração é pulmonar, como eu tinha falado para vocês, né? E vocês vão ter organismos com sexos separados, machos e fêmeas. Bastante comum, tá? Bastante comum em vertebrados, em cordados, tá certo? Em cordados vertebrados. Então, o peixe macho, peixe fêmea, tá? Anfíbio macho, anfíbio fêmea. Mesma coisa para répteis, aves e mamíferos, tá bom? Certo? Isso é muito importante, tá? Agora, pode ocorrer, principalmente em peixes e répteis, de intersexualidade. Então, o macho se desdiferencia e transforma-se em fêmea, tá? Então, dentro da população, o que pode acontecer? Existem menos fêmeas do que machos. Alguns machos tornam-se fêmeas, biologicamente falando, tá certo? Então, o testículo, né, se desdiferencia, porque o testículo é uma estrutura diferenciada, especializada. Então, o testículo se desdiferencia e origina ovário. E pode acontecer o contrário. Então, isso chama intersexualidade, tá? O hermafroditismo não é comum em cordados. Então, você tem o indivíduo macho e o indivíduo fêmea, sexos separados. E a intersexualidade, um se desdiferenciando e se transformando no outro. Comum em peixes e em répteis, tá certo? Nos demais cordados, não, tá? Normalmente, o que você tem aí nos répteis também? Reprodução, né? Sexuada, né, queridos? Sexuada. Quanto mais complexo o grupo, mais importante é a reprodução sexual, e às vezes única, né? É o caso aí, tá bom? Então, o que nós vamos ter aí de importante, né? O ovo, não esqueça, o ovo com casca é uma inovação evolutiva do réptil, beleza? Do réptil, tá? Cuidado com isso, né? Então, o ovo com casca, ele é familiar para nós nas aves, mas na verdade o ovo com casca é uma inovação evolutiva do réptil. Ele surge antes das aves, tá bom? Certo? E as aves surgem a partir dos répteis, né? Então, cuidado com isso. Então, você tem um ovo com casca, certo? Um ovo que torna o quê? O descendente independente do meio, independente do cuidado materno. A única coisa que acontece é o quê? O chocar, entendeu? Eventualmente, que acontece na ave, mas você nunca vai ver o que é um réptil chocando, né? Certo? Então, o ovo, né, cria uma independência em relação ao meio, à umidade do meio, tá certo? Logo abaixo da casca você tem um anexo embrionário chamado córion, permeável, permite troca gasosa, certo? Em volta do embrião você tem um líquido amniótico, delimitado por uma membrana, âmnion. Chegando no intestino do embrião, existe o quê? Uma reserva, que é o vitelo, saco vitelínico, certo? E também tem o quê? Um outro saco, um outro anexo, que é o alantoide. Então, dois pontos importantes. Para o desenvolvimento do embrião, é necessário consumir o vitelo e produzir resíduo que vai ser armazenado no alantoide. Tá claro? Pronto, né? Então, quer dizer, vamos lá, córion, permeável, envolve toda a estrutura, certo? Fica logo abaixo da casca. Depois, ao redor do embrião, o líquido amniótico envolvido pelo âmnion, que hidrata, que protege o embrião. Saco vitelínico, que garante o quê? A nutrição do embrião. O que mais?
O alantoide que acumula o quê? Os resíduos, tá bom? Muito bem. Um ponto importante demais, queridos, demais, e que discutiu no curso e que é consequência do coração, da eficiência do coração, é a capacidade de manter a temperatura, entendeu? E quando eu falo de répteis, eu tenho que lembrar que eles têm o quê? Um coração bom, mas mais ou menos, que, portanto, vai estar associado com o quê? Com uma oxigenação um pouco menos eficiente, certo? Porque tem mistura. Então, não é um sangue tipicamente venoso, tipicamente arterial. É um sangue que tem o quê? Uma concentração de oxigênio um pouco menor. Então, o que, que acontece com a quantidade de O2 que chega nos tecidos, nas células, é um pouco menor. Consequência, queridos, taxa de respiração celular um pouco menor, produção de ATP um pouco menor, em termos de balanço total, tá claro ou não? Por glicose, você vai continuar tendo o quê? 38 ATPs, certo? Mas balanço total do animal, você tem o quê? Uma produção menor, um pouco menor de ATP. Conclusão, eu vou ter condição de atender a demanda fisiológica, vai tudo funcionar legal, só que eu vou ter efetivamente uma sobra energética de calor para aquecer o corpo o tempo inteiro e ele não depender da energia do meio? Não, não vou. Então, meus queridos, o que, que acontece? A origem da energia é interna, endotérmica, beleza? Só que existe a necessidade de uma complementação externa, certo? Para que eu chegue no ótimo da fisiologia, do funcionamento. Então, eu vou dizer que são animais o quê? Ectotérmicos, ou seja, dependem de uma complementação de energia do ambiente. Tudo bem? Certo? Por conta disso, a temperatura deles não é sempre constante ou varia pouco. Não, ela tem o quê? Oscilações maiores. E aí eu vou chamá-los de heterotérmicos ou psilotermos. Tá claro, queridos? Tá claro? É a mesma situação para peixes, é a mesma situação para anfíbios, certo? Só que o que, que acontece? Vamos lá. Peixes são aquáticos e a percepção da variação da temperatura no ambiente aquático é muito menor. Você entendeu? Então a água ela é muito mais estável em termos de temperatura. Beleza? Águas muito frias, por exemplo, são águas produtivas, porque elas vão ter o quê? Mais gases, né? Mais nutrientes dissolvidos. Tudo bem? Quanto maior a temperatura da água, menos gases dissolvidos, menos produtividade. Então, olha que interessante. Os grandes cardumes estão em águas geladas, Atlântico Norte, certo? Tudo bem? E aqui, né? Pacífico Sul ali, onde você tem ali a costa de Chile, Argentina, tal, com grande intensidade pesqueira, tá? Então, águas frias, águas geladas, né? Muita produtividade. Tudo bem? Agora, águas do nosso litoral são águas quentinhas, águas tropicais. Ótimas para quê? Para viver. Pensa comigo. Ótimas para viver. Para quem viver? Para o polvo, beleza? Para o camarão, certo? Né? Para os mamíferos aquáticos, para os répteis, as tartarugas, entendeu? Para os peixes. Então, o que, que eu estou te falando? Vamos lá, para a estrela do mar. Opa, então uma água quentinha é uma água na qual a competição ela vai ser super intensa. Deu para entender? É um ambiente mais favorável, a temperatura torna a vida mais favorável, certo? E aí o que que acontece, queridos? Fala para mim. Intensa competição
populações menores, muitas interações do tipo, vamos lá, vou ter mutualismo pra caramba, vou ter mais vínculo obrigatório, vou ter que mais? Fala para mim. Vou ter protocooperação, mais sem vínculo obrigatório, vou ter comensalismo, mais zero, certo? Vou ter predatismo, né? Matar e devorar, predador, presa, mais para o predador, menos para a presa. Vou ter parasitismo, exploração, viver às custas. Beleza? Tá certo? Então, quer dizer, em águas quentinhas, certo? Quentinhas, eu tenho uma biodiversidade enorme, porque são condições favoráveis, tá certo ou não? Com populações menores, muita competição, né? Certo? Pelos recursos ambientais, tá claro ou não? Muitos nichos, nichos que se sobrepõem muito pouco, mas se sobrepõem, tem que ser diferentes por conta do quê? Da competição que exclui. Tá claro a ideia? Então, por exemplo, você vai dar um tibum, vai dar um mergulho, qual é o lugar mais legal para mergulhar e ver muitas e muitas espécies? Água quentinha. Entendeu a ideia? Então, muitas espécies, populações pequenas. Águas frias. Dá um tibum. Eu vou ver cardumes maravilhosos, cardumes enormes, entendeu? Produção pesqueira, águas frias. Pacífico aqui, Sul, Atlântico Norte. Entendeu? Certo? Tudo bem? Então, bastante importante isso, né? Então, associado aí com a questão de temperatura. Então, quer dizer, se eu penso na Terra agora, nos ambientes terrestres, a variação de temperatura é muito grande. Na água menos, mas e outra, né? O ambiente aquático, ele é contínuo. Ora você está no Oceano Atlântico, ora está no Pacífico, no Índico, e vai embora, ele é contínuo. Ele varia muito menos. O ambiente terrestre não, queridão. Não, certo? Então você tem o quê? Zona intertropical, temperaturas mais legais, mais altas, condições de vida mais favoráveis. Depois você tem o quê? Zonas temperadas, certo? Depois, zonas polares. Então, quanto mais eu me afasto do Equador, quanto maior a minha latitude, né? O que acontece? Mais baixa é a temperatura, menos chove, o dia é mais curto, entenderam? Certo? E aí o que acontece? Vamos lá. Isso, de cara, cria um conjunto de condições que vai favorecer ou não determinados grupos de seres vivos. Então, quando eu penso em répteis, em anfíbios, está na cara que a distribuição geográfica deles está limitada à zona intertropical. Por quê? Porque eles são pecilotermos. Ah, mas por que são pecilotermos? Porque eles dependem pra caramba de um complemento energético do meio. Tá certo? Ah, mas por quê? Porque eles não conseguem atender, né, a demanda de aquecer o corpo, certo? Aquecer o corpo. Você tem o quê? A possibilidade de atender uma demanda básica do funcionamento orgânico, certo? Ah, mas por quê? Porque o coração, olha lá, porque o coração permite mistura de sangue. Então eu tenho pouca oxigenação do sangue, eu vou ter uma taxa de respiração menor, eu vou ter uma produção global no corpo de ATP menor. Entenderam a ideia? É esse o ponto, tá? Por outro lado, queridão, o que acontece? Viver no ambiente, preste atenção, por favor. Viver no ambiente intertropical, certo? Por quê? Porque é melhor, é mais legal, é mais quentinho, entendeu? Tem consequências. Eu vou perder mais água e eu preciso ser capaz de repor essa água com eficiência, certo? E aí o que acontece? No caso dos répteis, o revestimento, né, a pele queratinizada, ó, garante o quê? Uma perda de água por transpiração menor.
Vai um pouco para trás. Vamos lá, vamos falar de anfíbios. Como é que é a pele do anfíbio? Ela é permeável, ela é fina, delgada, ela é úmida. E isso garante o quê? Troca gasosa. Ah, mas o anfíbio tem pulmão. Mas a troca gasosa pela pele, respiração cutânea, é muito mais importante do que a pulmonar. Entendeu? Então, olha que interessante. O anfíbio é pecilotermo também, vai estar na zona intertropical, mas em ambientes protegidos da insolação, da radiação, ambientes mais úmidos. Deu para entender, queridos? Já o réptil, não. Ele vai ser encontrado no mesmo ambiente que o anfíbio? Sim. Por quê? Porque não leva desvantagem. Então, por seleção natural, eu encontro. E o contrário? Vou encontrar o anfíbio no ambiente do réptil? Não necessariamente. Por quê? Porque altas temperaturas e aridez não são compatíveis com anfíbios. Entendeu? Então, o ambiente onde eu encontro o réptil pode ser desvantajoso para o anfíbio, por seleção natural. O ambiente onde eu encontro o anfíbio não desfavorece o réptil, ficou claro? Então, por exemplo, na Mata Atlântica, na Mata Amazônica, no Pantanal, eu vou ter o quê? Uma riqueza grande de anfíbios e de répteis. Agora, vai para a Caatinga, vai para o Cerrado. Percebe? Eu vou continuar tendo répteis, mas não anfíbios, em quantidade exuberante. Entenderam? Então, o que que garante que o réptil saia da mata tropical úmida? Vamos lá, né? Então, o revestimento queratinizado, impermeável, entenderam ou não? Certo? Então, isso é muito importante. Fora isso, o que? O hábito críptico, né? De ser mais ativo quando? À noite, de viver em tocas, tal. Tudo bem? Então, isso é muito importante. Então, quando ele fala regiões de seca, generaliza isso, queridão. Então, na verdade, ambientes áridos, eu vou encontrar, né, os répteis aonde? Na Caatinga, no Cerrado, em termos de biomas brasileiros, e em termos de biomas mundiais, savanas e desertos. Tudo bem? Ou seja, estão adaptados a essas condições. O que que isso significa? Não são desfavorecidos. Ficou claro? Ficou claro, tá? Ficou claro, queridos? Fala para mim, ficou claro aí? Tudo bem? Isso é muito importante, tá certo? As provas que a VUNESP tem feito esse ano, ela tem colocado uma questão de evolução sempre. Então, isso tem que ficar muito claro para vocês, tudo bem? Então, eu tenho que entender assim: a pele queratinizada é uma característica, certo? Adaptativa, é uma adaptação a um ambiente o quê? Árido, quente e seco. Certo? Por quê? Porque ela permite, né, viver ali, certo? Sem perder água em excesso. Tá certo ou não? Tudo bem? Bastante importante. Agora, cuidado. O réptil, ele não tem uma pele queratinizada para, para viver ali. Ele vive ali porque tem. Se eu falar que ele tem uma pele queratinizada para viver ali, eu estou sendo lamarquista, eu estou pensando, certo? Pensando que a adaptação ocorreu por necessidade, para atender uma finalidade. Isso está errado, certo? O organismo ele não vai se modificar ativamente para atender uma necessidade adaptativa que o meio impõe. Isso não acontece. Isso caiu na prova de Jundiaí, medicina, agora, dia 30. Beleza, queridos? Caiu agora, tá? Então, importante, certo? A gente precisa reconhecer a fala lamarquista e darwinista. Quando existe um finalismo lamarquista, quando existe, né, um possibilismo, aí é
darwinista. Então, esta característica permite, ela é vantajosa, ela é interessante para isto. Aí tudo bem. Ah, mas como é que aconteceu essa característica? Por reprodução sexuada, por mutações, por seleção natural. Tá certo ou não? Tudo bem? Mas Darwin fala em mutação? Não. Se você escrever sobre Darwin na prova e colocar mutação, você erra. Porque mutação é algo que a gente começa a discutir século XX. Darwin já tinha morrido, certo? Tá? Darwin não fala nisso. Então você vai dizer o quê? Que as variações, né, elas são encontradas, são fato nas populações, tudo bem? E que uma das consequências uma das causas é a reprodução sexuada, que garante essa variabilidade. Tá certo? Mas ele conhecia meiose, mutação, material genético? Não. Cuidado, por favor. Tá? Certo? Queridos, deixa eu aproveitar e fazer um parênteses. Eu estou corrigindo as provas aí de Jundiaí, meu, e tem uma dificuldade enorme, cara, que é a letra dos alunos. A letra dos alunos está muito ruim, de modo geral. Queridos, melhorem a possibilidade de ter uma correção melhor, uma correção boa, entendeu? Uma prova boa. Então, caprichem, dediquem-se a fazer letras legíveis, não só em redação. Escrevam bem, escrevam melhor, por favor, entendeu? E escrevam mesmo, tá? Direitinho, né? Frases, né? Completas, usando o verbo, sujeito, predicado, tal. Muito ruim as respostas, tá bom? Muito ruim. Então, letra legível e dediquem-se a fazer frases melhores, com coesão, coerência, tá bom? Isso vai ajudar você na correção, te garanto, tá bom? Muito bem. Ficou claro esse enunciado, então? Tudo bem? Um outro ponto importante, né, bastante importante, é que você não está falando de uma serpente, certo? Está falando de um grupo que tem machos, fêmeas, indivíduos jovens, né, indivíduos adultos, indivíduos mais velhos, tá certo? Muito bem. E isso quer dizer o quê? Que população é um grupo de organismos da mesma espécie, certo? Da mesma espécie, que vivem num determinado local, tá? Então é o modo como as espécies se organizam na natureza, certo? Então elas formam pequenos grupos. E existe uma dinâmica, né? Existe uma dinâmica. Como é que eu sei, né? Como é que eu sei se aquela população está crescendo ou não, certo? Então existem alguns pontos importantes aí. Por exemplo, taxa de natalidade, número de nascimentos por unidade de tempo. É a favor do aumento populacional. Taxa de mortalidade, é o contrário. Mortes por unidade de tempo, tá? Vai causar o quê? Diminuição nas populações. Mas aí é que tem um ponto. Isso cai bastante, né? Como saber se uma população está crescendo? Basta que a natalidade seja maior que a mortalidade? Não, queridos. Pelo que está no enunciado aí. Então, quando ele fala que o ambiente pode estressar, pode trazer o quê? Um estresse, uma dificuldade para o ser vivo, o que pode acontecer? Vamos lá, queridos. Se o ambiente traz uma dificuldade para o ser vivo, você pode ter simplesmente uma saída do indivíduo daquele ambiente. Baixou a temperatura, algumas espécies migram, se dispersam, entendeu? Diminui o alimento, mesma coisa. Diminui a umidade, mesma coisa. Aumentou muito a temperatura, mesma coisa. Entendeu? Certo? Então, quer dizer, um grupo populacional vai apresentar uma taxa de natalidade, que é a favor do aumento da população, e uma taxa de imigração, que é a entrada de indivíduos. Certo? Agora, o que diminui o número de indivíduos numa população? A mortalidade e a saída, emigração. Então pensem nisso, por favor.
taxa de natalidade mais quem entra em imigração tem que ser comparada com a mortalidade mais a saída, quem sai em imigração. Se o resultado dessa conta, né, se você tira uma da outra, né, e nasceu e entrou mais do que morreu e saiu, a população está crescendo. Certo? Se o que nasceu, né, e o que entrou é menor do que o que morreu e que saiu, a população está diminuindo. Se esses valores são aproximados, você tem o quê? Uma ligeira constância no contingente populacional. Entendeu? Agora, de modo geral, né, o que acontece aí com as populações? Elas crescem, né? E atingem um equilíbrio. Você lembra disso? Né? Uma curva S, lembra da aula? Né? Então, o primeiro momento é de que aqui no eixo vertical você tem o número de indivíduos, aqui no eixo horizontal você tem o quê? O tempo. O primeiro momento é assim, ó. Então, passa bastante tempo com pouca variação. Então, um crescimento lento, inicial. Depois, ó, aumenta pra caramba a inclinação. Por quê? Porque eu tenho mais indivíduos se reproduzindo. Entendeu? Certo? Então, é uma fase acelerada de crescimento. Depois, ocorre o quê? Uma desaceleração, muitos indivíduos no mesmo lugar, começa a ocorrer competição, começa a ocorrer desinteresse sexual, a baixa libido. Tá? Que tipo de competição é essa? Dentro da espécie, intraespecífica. Competição por alimento, competição por reprodução, entenderam? Tá? E aí depois você começa a ter o quê? Um patamar com poucas oscilações. E o que é que determina essas oscilações? Vamos lá, queridos. Nascimento, morte, entrada, saída, que mais? Competição, certo? Competição faz os indivíduos morrerem, não se reproduzirem, não comerem. Que mais? Alguns indivíduos na população são predados por outras populações, certo? Alguns indivíduos da população são parasitados por outras populações de espécies diferentes. Indivíduo parasitado não se reproduz, beleza? Indivíduo predado morreu, não se reproduz, tá? Então, bastante importante isso. Tudo bem, queridos? Muito importante. Então, sempre pense, querido, por favor, que o organismo ele é um representante de um grupo chamado população. E essa população é que está no habitat. Então, quando você fala habitat, que é o local onde a espécie exerce o seu nicho, conjunto de locais, né? Certo? Onde a espécie exerce o seu nicho, é o local mais provável de encontrar a espécie, certo? Se você pensar no habitat, eu não estou levando em consideração um organismo, mas a população, certo? Se você fala em nicho, o papel que a espécie desempenha no ambiente é população. Beleza? Quando você pensa no Castilho ensinando genética, e ele fala assim, um casal, beleza? Azão, azinho, certo? Né? Então, a hereditariedade, certo? A transmissão de características hereditárias ocorre na população. Indivíduos machos e fêmeas se encontram. Na população você vai ter indivíduos homozigotos, heterozigotos, dominantes, recessivos. Beleza? Certo? É na população que vai ocorrer mutação. A mutação que ocorre em um indivíduo é diferente da que ocorre em outro. Mas essa mutação, ela vai passar para a geração seguinte se esse indivíduo se reproduzir, se esse também, e aí vai. As mutações ocorrem nas populações. Tá claro, querido? Os indivíduos desfavorecidos pela seleção natural estão aonde? Na população. Os indivíduos favorecidos pela seleção natural estão aonde? Na população. Ah, eu estou com uma infecção na boca, tomei um antibiótico.
uma parte dessas bactérias vai morrer, a outra parte é resistente e permanece e se reproduz. Vamos analisar melhor? Então, tem uma população de bactérias na minha boca, de uma determinada espécie. Sobre essa população, o antibiótico, certo? Representa o quê? Uma pressão seletiva. Vai favorecer uns e desfavorecer outros. Tá? Então, ali está acontecendo o quê? Morte, resistência. Você entendeu? Ali está acontecendo o quê? Reprodução e formação de uma nova geração adaptada ao antibiótico. Tudo bem, queridos? Certo? Então, quando ele fala as serpentes que habitam regiões, está falando de populações. Se for uma espécie só. Se for várias espécies, se forem várias espécies de serpentes, eu estou falando de quê? De várias populações. Certo, queridos? Tudo bem ou não? Estou entendendo? Estou falando? Estou falando de várias populações de espécies diferentes. Entenderam? Tá? Então, cuidado, por favor. Tá bom? Muito bem. Podemos continuar o enunciado? Não. Então, vamos lá. Então, ó, assim, a sobrevivência desses predadores... Então, o que é um predador? Predador é um organismo que mata e come o outro. Beleza? Ele não vai deixar simplesmente um prejuízo, ele mata e come, tá bom? Parasita, ele explora, vive às custas. No predatismo, você tem duas espécies, o predador e a presa. Quem é o predador? É o beneficiado, é o que mata e come. Quem é a presa? É o prejudicado, é o que morre. Normalmente, as populações de predadores são o quê, queridos? Maiores ou menores em número? Menores. E as populações de presas são maiores. Tá claro? Certo? Importante isso também, tá? Muito bem. Quando você tiver que analisar um gráfico de oscilação entre presas e predadores, eu tenho que partir do ponto que o número menor de indivíduos corresponde a quem? Vamos lá? Corresponde a quem? A quem? A quem? O número menor de indivíduos corresponde aos predadores. Tá? Muito bem. Está relacionado ao aproveitamento máximo dos nutrientes obtidos com a presa capturada. Aí você fala, pô, mas por que isso? Não entendi. Se é um ambiente com condições favoráveis, né, eu tenho uma biodiversidade grande. Agora, se eu estou falando de caatinga de deserto, né, eu tenho pouca biodiversidade, certo ou não? Então, viver ali é difícil. Então, quando eu encontro uma presa, quando eu consigo me alimentar, nossa, o meu aproveitamento energético, nutricional, tem que ser o maior possível. Tá claro, queridos? É isso que ele quer dizer. Porque eu não sei, eu, serpente, pensando, olha lá, eu não sei quando consigo me alimentar novamente. Entenderam a ideia? Ficou claro isso? É importante, tá bom? Então, de acordo com essa situação, essas serpentes apresentam alterações morfológicas e fisiológicas, como o aumento das vilosidades intestinais e a intensificação da irrigação sanguínea na porção interna dessas estruturas. Vamos devagar. Então, a questão é, ela apresenta essas adaptações para aproveitar melhor nutricionalmente, energeticamente, o alimento? Não. Ela consegue aproveitar porque ela tem essas adaptações. Entenderam? Então você tem que ser darwinista na prova. Na prova, o teu texto tem que ser darwinista, certo? Você tem que reconhecer Lamarck e Darwin, justificar um, justificar o outro, mas no teu texto você tem que ser darwinista. Cuidado. Os animais de deserto apresentam adaptações que permitem, certo? Uma exploração melhor do ambiente e por aí vai. Tá? Ficou claro? Quando ele fala vilosidade, você está falando de quê? De dobrinhas, né? Dobrinhas. Dobrinhas da membrana do epitélio intestinal, e aí eu chamo de microvilosidades, e de dobras do tubo mesmo, e aí eu chamo de velocidade só.
De qualquer modo, as dobras aumentam a superfície, certo? Superfície de quê, queridos? Absorção, beleza? Agora, ele também fala de quê? De vilosidades irrigadas. Opa! Então, isso quer dizer o quê? Que essa absorção vai permitir o quê? A entrada de nutrientes, certo? No sangue e uma circulação com distribuição eficiente para o resto do corpo do animal. Tá claro a ideia? É isso. Então, por isso que ele fala morfológico. O que que é morfológico aí? A vilosidade. O que que é fisiológico aí? O fato da vilosidade ser irrigada. Se ela é irrigada, você vai ter uma função otimizada, absorve e distribui. A vilosidade só aumenta o quê? A área, que está associada a aumento de absorção também. Entendido, queridos? Entendido? Então, temos que tirar tudo que a questão permite. Então, vamos lá. Né? Como há aumento das velocidades sinais, há intensificação da irrigação sanguínea na porção interna dessas estruturas. Antes de mais nada, vamos lá. Antes de mais nada, você tem boca. O que que acontece na boca, queridos? Na boca. Uma digestão inicial, no nosso caso, de quê? De açúcares. Amilase salivar, transformando amido em maltoses. Em que condição isso acontece? pH neutro. Amilase salivar, pH neutro. Temperatura 36, beleza? Mas na boca eu também tenho o quê? Língua. Associado com o quê? Movimentação. E uma coisa que a gente esquece, ó. Lá para cima, jogando o alimento para trás. Deglutição. Beleza? Certo? Então, movimentação do alimento, deglutição. Dentes. Hétero, diferente. Dontia. Dentes que cortam, dentes que furam, dentes que trituram. Certo? Tudo bem? Ótimo. Que mais? Esôfago. O que que acontece no esôfago? O que começou na boca. Tem alguma glândula especial no esôfago? Não. Então, digestão do amido continua no esôfago. Beleza? Muito bem. Depois, esfíncter, músculozinho circular. Quando o alimento chega, ele abre. E aí ele cai aonde? No estômago. pH 2 do estômago. Por quê? Epitélio gástrico secreta o quê? HCl, meio ácido, pH 2. O HCl permite a transformação do pepsinogênio, gênese, vai originar a pepsina. Pepsinogênio em pepsina, HCl. Pepsina, enzima que, vamos lá, vai atacar o quê? Proteínas e vai produzir pedaços menores, polipeptídeos. Beleza? E aí, estômago muscular, continuação dos movimentos peristálticos, manda o quê, gente? Vamos lá. Vai mandar o quê? O alimento por um outro, né? Por um outro esfíncter, né? Esse esfíncter de cima, próximo do coração, né? Como é que eu vou chamar? Cárdia. E o de baixo, piloro, né? Aí cai aonde? Na primeira porção do intestino. Então vamos lá. Intestino de que tipo? Intestino mais fino primeiro, delgado, certo? Primeira parte do delgado, como é que chama, queridos? Duodeno. Segunda parte, jejuno. Terceira parte, ileo. Duodeno, o que que eu vou ter? Digestão de tudo, de tudo. Quem liga aí no duodeno? Pâncreas. Primeira coisa, o que que o pâncreas faz? Bicarbonato. Pega o pH ácido e eleva, alcaliniza. Beleza? Alcaliniza. Certo? Isso é fundamental para quê? Transformar tripsinogênio em tripsina, que vai atacar os polipeptídeos, liberando quem? Os aminoácidos. Fora isso, eu vou ter o quê? Um monte de outras enzimas, né? Tanto no pâncreas quanto no próprio duodeno. Enzimas que vão atacar lipídios, as lipases, liberando o quê? Ácido graxo e glicerol.
Que mais? Nucleases, digerindo DNAs, liberando nucleotídeos. Beleza, queridos? Tá certo? E vou ter amilase pancreática, liberando o quê? Vamos lá. Liberando maltoses, né? E também no intestino vou ter o quê? As enzimas para digerir açúcares, né? Então eu vou ter lactose, certo? Que vai digerir o quê, querido? Vamos lá. O açúcar do leite, a lactase, desculpe, o açúcar do leite, né? Vou ter o quê? A maltose, né? Certo? Muito importante. E vou ter a sacarose. Muito bem. Então, todas as digestões vão acontecer aí. Você tem um facilitador enorme. Quem é? É a bile, que é produzida no parênquima hepático e armazenada na vesícula. Armazenada na vesícula. Cuidado, a vesícula não secreta, não produz. Ela simplesmente libera, né? Libera, secreta. Entendeu? Certo? Bile. O que a bile faz? Emulsifica gorduras. Transforma gotas grandes em gotas pequenas. Aumenta a superfície, facilita o ataque das lipases. É uma enzima? Não. É um detergente, entre aspas, biológico. Tá? Muito bem. Tudo isso no duodeno. Aí na parte seguinte, que é o jejuno. Poxa, toda a digestão aconteceu aqui no duodeno. Então na parte seguinte eu vou ter absorção. Opa! Então é aí que eu vou encontrar velocidades e microvelocidades. Entendeu? Certo? No jejuno. Tudo bem, queridos? A absorção é aí. Tá? Depois eu tenho o íleo, uma pequena porção, passa para o intestino grosso, onde eu vou ter o quê? Principalmente a absorção de água e formação das fezes. Certo? Tá bom? Então, ficou claro isso? Então vamos lá. A função do aumento das velocidades intestinais para essas serpentes é maximizar. Por que maximizar? Porque fica a impressão, se você não falar isso, que a absorção não acontece sem as velocidades. Entendeu? E a absorção acontece por causa do epitélio que tem ali. Ele já permite a absorção. Agora, se eu aumentar a área, eu vou ter maior absorção. Então, cuidado, escreva melhor, tá entendendo? Tá? Cuidado. Então, vamos lá. Maximizar o comprimento do trato gastrointestinal para caber mais alimento. Não. Por quê? Porque existe um local específico para isso, né? Certo? Que armazena o alimento, no caso da ave, por exemplo, que é o papo, e no caso dos demais organismos, o quê? O estômago. Então você tem uma capacidade de armazenar ali, de digerir devagarinho e pelo peristaltismo ir o quê? Mandando esse alimento para frente, tá bom? Área de contato com o conteúdo intestinal para absorção dos nutrientes. É isso, né, queridos? Vamos lá. Liberação do calor via irrigação sanguínea para controle térmico do sistema digestório. Não. Na verdade, o que acontece? O sistema digestório bastante irrigado, né, permite o quê? Isso permite o quê? Bastante atendimento à demanda alta do ATP, né, porque o que acontece ali exige muita energia, né? Entendeu? Muito bem. Secreção de enzimas digestivas para aumentar a degradação proteica no estômago. Cuidado, cuidado, né? Então, epitélio, se ele falar do epitélio, né? Epitélio glandular, né? Onde ocorre o quê? A produção e secreção de enzimas, tá? A produção de enzima, que é uma proteína, começa lá no núcleo. O gene DNA transcreve uma molécula de RNA, que é traduzida pelo ribossomo, produz o que é uma proteína. Isso tudo pode estar acontecendo aonde? No retículo endoplasmático rugoso, que vai transportar até o Golgi, que armazena, empacota e libera. Entendeu? Então, tudo começa lá no material genético. Envolve as organelas celulares para que eu possa ter a enzima onde? No tubo digestivo, o meu sistema possa funcionar e digerir o alimento que eu introduzi.
Tá claro? Então, cuidado, isso não tem a ver com as vilosidades, né? Processo de digestão para diminuir o tempo de permanência. Quanto maior o tempo de contato com essas superfícies, maior a absorção. Então, a melhor realmente é a... Cadê? É a B de bola, certo? Muito bem. Vamos lá, fazer rapidinho uma 10. 10 é para fazer rapidinho. Opa! Na década de 40, na região centro-oeste, produtores rurais, cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa que consistiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras, legumes, principal desses produtores, que não comeram carne, né? Que é a principal fonte do quê, queridos? Carne, ovo e leite. Do quê? De proteína, certo? Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em quê? Vamos lá. Vitaminas A e E. A e E são lipossolúveis, mas elas podem ser encontradas em lipídios vegetais, não tem problema. E aí, frutose e sacarose são o quê? Carboidratos, né? Carboidratos. Frutose é um monossacarídeo, né? E a sacarose um disacarídeo, né? Que tem glicose e frutose. E aí? Aminoácidos naturais, o que são aminoácidos naturais? São as unidades formadoras de proteína, ou seja, os monômeros, tá? Então você tem um carbono alfa, ligadinho nele eu tenho o quê? C dupla O simples OH, carboxila, que dá o caráter o quê? Ácido ao aminoácido. E do outro lado eu tenho o quê? NH2, amina, aminoácido. Aqui um hidrogênio, porque o carbono é tetravalente, e a outra ligação qual é? Um grupo radical. Existem 20 aminoácidos na natureza que se diferenciam no quê? No grupo radical. O grupo radical pode ser um hidrogênio, pode ser um metil, pode ser uma cadeia maior, tá? E aí você tem vários exemplos: glicina, valina, histidina, tirosina, triptofano, alanina, tá? Ácido glutâmico, né? Fenilalanina e por aí vai. São 20. Tá bom? Então, qual a diferença, né, de aminoácido natural para o essencial? Toda espécie tem um conjunto de aminoácidos que são produzidos, entendeu? Que eles conseguem produzir, né? Nas células do fígado. E dentro do fígado aonde? Lá na mitocôndria, certo? Esses aminoácidos que a espécie produz, você vai chamar de naturais. O que é natural para uma espécie é diferente para outra. Por isso que as espécies têm hábitos alimentares diferentes. Elas buscam os aminoácidos que elas não produzem. E os aminoácidos não produzidos, que tem que estar na dieta, como é que eu chamo? Essencial. Então, natural é o que eu produzo, é o que a espécie produz, não é o que o homem produz, é o que a espécie produz. Tá? É o aminoácido produzido pela espécie, seja ela qual for. E o aminoácido essencial é aquele que a espécie não produz e deve estar presente na dieta. Tá claro a ideia? Muito bem. Então, o que ele precisa? Ele precisa do que ele produz ou do que ele não produz? Do que ele não produz, né, queridos? Então, aminoácidos o quê? Essenciais. Ácidos graxos saturados podem estar presentes aonde? Nos lipídios vegetais, né? Entendeu? Então não tem problema. Então entre a C e D a gente fica com a D. Entenderam a razão ou não? Tá? Muito bem, queridos. Então é isso. Foi um grande prazer dar aula para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, tá bom? Se ficou alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Vou mandar hoje a prova que nós estamos trabalhando em cima dela aí, que é a medicina de Jundiaí, com o gabarito,
tá bom? Aconteceu dia 30, tá? Qual é a minha dica para vocês? Prova da VUNESP, ela elege temas. Ah, tem uma questão de genética, tem uma questão de fisiologia humana, tal, entendeu? Então, ela elege temas. Dentro daqueles temas, você tem aquele assunto. Então, resolva essa prova que eu vou te mandar, entendeu? E se precisar fazer uma revisãozinha, tal, você, né, trabalha em cima dos temas que ela já levantou. Porque VUNESP vai fazer muitas provas que vocês vão fazer, né? Entendeu? Então vale a pena você ter essa orientação aí, esse caminho a partir dessas provas da VUNESP. Beleza? Valeu, queridos. Um beijo grande, bom final de semana e estou aí para qualquer coisa, tá? Menos dinheiro, dinheiro tá difícil, mas o resto eu tô aí, vocês podem me procurar. Beleza, queridos? Valeu, Diego, valeu, Beleza. André, valeu, Tchau, David. professor. Obrigadão, hein? Bom final de semana. Vocês também. Tchau, tchau.